Olá, gente, estamos aqui nesse bootcast especial, onde vamos falar das características do nosso treino, como é que funciona o nosso treino, My Bootcamp para vocês. E estou aqui com o Alexandre, com o Paulo, com a Maca, os professores aqui da unidade Sudoeste e da rede também. E vamos falar assim, primeiro, Bootcamp. O que é Bootcamp? Campo de treino é uma forma de treinamento mais direto ao ponto. Ela é mais concentrada, dá mais resultados do que a academia tradicional. A gente vai explicar isso dentro do formato, como é que a gente trabalha isso nas aulas, porque é justamente uma coisa mais imersiva, com mais intensidade, com muito mais foco. Essa palavra, ela veio lá da Guerra Fria, onde os soldados, para atuarem na Guerra Fria, eles eram treinados no campo de batalha. Então é uma coisa assim mais mão na massa. Começou já, aprende na prática, e aqui a gente traduz nos princípios de intensidade, de imersão e de foco, bastante dinamismo, variações nos treinos, de forma que a pessoa entra aqui, recebe a atenção dos profissionais e treina focada, e os resultados aparecem bem rápido. Então, vamos falar um pouco sobre a nossa organização dos treinos aqui, como é que funciona isso. Então, como é que a gente organiza o nosso treino aqui? A gente trabalha em cima de 3 pilares principais, que é o treinamento de força, o treinamento aeróbico e o treinamento funcional, englobando core, enfim, toda essa parte. Então, a aula, o treino, ela é montada em cima desses 3 pilares, mas dependendo do dia e do objetivo, de acordo com a periodização, do que o professor quer alcançar naquele dia, vai estar evidenciando mais um do que o outro. Mas os 3 pilares são característicos em todos os treinos. O Paulinho vai explicar um pouco mais aí pra gente. Fala aí, Paulinho. Então, seguinte, desses 3 pilares, o que a gente aqui prioriza, né? No caso, tem uma visão maior. A gente busca a intensidade do movimento. Certo? Movimento cíclico, o aeróbio de alta intensidade. O que seria o aeróbio de alta intensidade? Todos os nossos treinos têm um aeróbio de alta intensidade. Só que cada dia, conforme a nossa periodização, a gente dá mais ênfase a cada dia, a cada aeróbio de alta intensidade. Um treino de alta intensidade. Por exemplo, hoje a gente aqui no estúdio, nossos estúdios, temos a nossa periodização que cada aluno que vem, ele treina no mínimo 2 vezes por semana cada grupo muscular, como se é feito na academia. Então, se você treinou peito e posterior de coxa hoje, que é segunda, na quinta-feira você vai treinar peito e posterior de coxa. Ah, vai ser os mesmos exercícios? Não, aí vem o chamariz que a gente usa. São 365 dias com 365 formas de treinar. Um treino, ele tem várias variáveis, ele tem inúmeras formas de fazer. Então, um dia a gente pode fazer, no caso, eu vou falar um pouquinho da minha estruturação de treino. Se hoje tem posterior de coxa, como é que eu vou montar o meu treino para o aluno se sentir bem? Eu faço um trabalho com ele monoarticular e biarticular. Eu faço um trabalho unilateral e um trabalho bilateral. Pronto, eu consigo puxar e sugar dele o máximo do que ele pode exigir daquela tal musculatura, tanto para equilíbrio muscular quanto para um exercício, no caso, posso ser fadiga muscular, para hipertrofia, e aí a gente pode gerar esse controle de treino para ele, que ele não se preocupa com o que ele vai fazer, ele vai gerar um ganho de força, vai gerar um ganho de condicionamento físico, vai gerar um ganho de força já falei? Já, né? Condicionamento também, né? Ele vai gerar um ganho, todos os ganhos expressivos que ele possa e busca num treinamento. Então, a intensidade dos nossos treinos e a estruturação de cada treino, a gente tem uma base por trás disso, que é uma periodização que é feita todo começo de ano. A gente já faz a periodização do ano inteiro e a gente, em cima dessa periodização, cada um usa a sua estruturação de treino, uma metodologia que acha que ali naquele momento vai ser adequada para o treinamento em si de cada aluno. A periodização são as organizações das cargas de treino e dos grupamentos musculares que a gente vai trabalhar a cada semana, né? Então, como o Paulo falou, a gente tem 12 meses de programação e dentro dessa programação, cada professor
de acordo com a proposta da periodização e a proposta que ele queira no dia, para ênfases musculares, ele vai montar o seu treino específico, baseado naquelas vertentes que a gente citou no começo. Os cardios de alta intensidade, os exercícios para o core ou funcionais e o treino de força. Então a gente faz um trabalho bem completo aqui, a gente vai trabalhar o corpo inteiro e nossos treinos eles têm resultados superiores a academias tradicionais, justamente por isso, porque a gente tem essa organização, a gente tem um acompanhamento profissional que cada um dá dentro dos seus treinos, a proposta do dia para determinada musculatura. E nas academias tradicionais não tem essa periodização, eles te passam apenas um treino aleatório, não tem como periodizar, por quê? Porque é muito aluno, então a periodização é um negócio que dá trabalho fazer, você tem que pensar, você tem que estruturar certinho para que o aluno fique com aqueles estímulos de forma satisfatória dentro de um microciclo, ou seja, uma semana de treinamento. E daí, por exemplo, como o Paulo falou, a gente tem o mesmo estímulo sendo dado 2 vezes por semana para cada agrupamento muscular, e a cada dia que você vem tem um novo estímulo. Porque a periodização é como se fosse construir uma casa. Você faz uma base para poder entrar a argamassa depois. E a periodização é isso, tem um treino, que é de uma forma para poder você aguentar outro treino, e assim por diante, ter uma progressão e ter vários. E assim que o aluno vai ganhando, vai sempre sendo desafiado e vai progredindo, vai ganhando força, vai hipertrofiando, vai emagrecendo. Se a periodização for boa, isso acontece. Por que as pessoas entram em platô, por exemplo, em academia tradicional? Porque não tem periodização, fica com aquele treino o ano inteiro e daí fica estacionado. Então aqui a gente busca fazer sempre esse choque diferente de estímulos, tendo a nossa base, né, que é a periodização anual, e com diferentes estímulos para que a pessoa possa estar sempre se desafiando e tendo ótimos resultados físicos, né, e também psicológicos. E por ser 3 professores, cada um com uma personalidade, porque cada um tem a sua individualidade, cada um vai ter uma estruturação e um jeito de pensar, não fugindo da periodização. E aí já entrando nisso, Marquinha, como é que você monta, você estrutura seu treino, o que você busca na sua periodização interna, que é sua, que você tem uma também? Quando eu sento para poder planejar da semana, eu já vejo o mês, já o que eu vou fazer. Geralmente eu faço ela ondulatória. Às vezes vem uma pancada, aí depois vem uma recuperação, uma base mais estruturada para poder você receber aquele choque novamente. Por isso que, às vezes, os treinos nem sempre tem que ser pancada, 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 porque senão a casa cai, realmente. Você vai, dá a pancada, às vezes você faz pequenos ajustes para que ela consiga ainda permanecer forte. E com essa ondulação, a gente consegue aumentar a hipertrofia, consegue emagrecer bem melhor, porque vai crescendo aos poucos, vai tendo aquela super compensação. E quando eu sento para fazer a semana, como o Paulinho falou, tem os biarticulares, a Dá um exemplo aí do que é biarticular em montes, pessoal. Biarticular são quando duas articulações estão envolvidas num exercício, entendeu? E uniarticular é quando uma só articulação tá... Tipo um agachamento e um bíceps, né? Tipo, biarticular seria um agachamento, só para vocês entenderem. E monoarticular seria, por exemplo, fazer um bíceps, uma coisa mais concentrada. E durante a semana, por exemplo, tá lá na periodização quadríceps. Por mais que não seja uma academia, não tenha uma cadeira extensora, aqui eu consigo fazer uma cadeira extensora adaptada. Eu consigo fazer o mesmo movimento, uniarticular. E na mesma semana eu ainda consigo fazer o agachamento, que utiliza as 2 articulações. A gente vai utilizando pequenos ângulos, pequenas porções do músculo que a gente quer trabalhar. Então sempre vai estar variando, sempre vai estar dando um estímulo em uma parte, não vai sempre estar fazendo a mesma coisa por uma semana, trabalhando só uma porção. É sempre trabalhando tudo em conjunto para ter um ganho lá no futuro. Então se engana quem pensa que a gente não tem um trabalho satisfatório aqui muscular, porque a gente tem essa organização, essa periodização, a gente faz todo o trabalho completo de músculo. A nossa base, como a gente falou no começo,
é o treino de força, é a musculação. Musculação você não faz só em máquina. Musculação você faz com bons professores, qualificados. A gente tem muitos materiais aqui, tem muitas formas, muitos métodos de treinamento que a gente intensifica e de forma com que a gente trabalhe o corpo inteiro, certo? De forma equilibrada. Às vezes a gente faz o mesmo exercício que você faria numa máquina, que às vezes você pode achar muito chato de fazer, de uma forma mais, exatamente, mais divertida. E às vezes a tensão muscular que a gente causa aqui é muito superior do que dentro de uma academia. A tensão muscular. Às vezes o pessoal não dá valor num elástico. Eu treino com elástico, mas você sabe qual é a importância do elástico? Tem que saber por quê. Porque o elástico ele faz duas resistências. Às vezes. Você tem que ter a resistência tanto para puxar quanto para segurar o movimento excêntrico e o concêntrico, tanto uma subida quanto uma descida. E ele consegue fazer essa sua resistência, você tem que ter um controle, porque não adianta você pegar o elástico, consegue subir, aí para descer tá tremendo. Cadê o controle? Um controle muscular que você tem que ter. E isso gera também uma procepção, às vezes, no músculo, um equilíbrio no músculo, né? Então, assim, cada coisinhas que a gente tem aqui tem o seu valor e tem sua importância, que às vezes é muito superior do que vocês possam imaginar. E outra coisa que a gente trabalha bastante é o tempo máximo sob tensão muscular, para a gente manter também para a gente manter uma intensidade mais alta. Lógico que a intensidade varia de acordo com o nível de condicionamento de cada aluno. E daí a gente usa pouco tempo de descanso, entendeu? Nas coisas. Então você entra aqui em 50 minutos, você rende 50 minutos. O professor vai te treinar em 50 minutos. Não interessa se você é sedentário, se você é iniciante, se você já treina. Isso são as individualidades que a gente vai trabalhando dentro de um treino. Então todos conseguem treinar aqui com intensidade, porque a gente vai trabalhar. É um treino. O Paulo estruturou o treino de hoje. Mas tem um aluno que já treina com a gente há 3 anos, tem um aluno que está começando hoje, ele consegue dar intensidade para as duas pessoas, porque essa é a qualidade de um bom profissional, trabalhar com essas diferenças e fazer você obter o seu máximo desempenho, o seu máximo rendimento dentro da proposta do treino que for passado, dependente do seu nível de condicionamento. E dá um exemplo do seu treino hoje, professor. Então, a minha organização de treino, hoje a gente está trabalhando com volumes de repetições mais altos. Então eu joguei exercícios cíclicos, né? No nosso caso que a gente tem a bicicleta, usei só a bicicleta, e exercícios cíclicos de solo, foi o skip e a metralhadora, em conjunto com os exercícios de força, né? Então hoje eu trabalhei força de posterior no elástico, fiz trabalhos com TRX, estruturando de forma que eles iam se combinando para o aluno ter maior rendimento, tanto muscular como o rendimento aeróbico, e não ficar um treino muito maçante, muito repetitivo. Então eu vou fazendo sempre isso nos treinos, eu vou usando os exercícios de explosão, normalmente eu uso o exercício de explosão quando eu vou trabalhar cargas maiores e repetições mais baixas, e vou estruturando ele dessa forma. Eu tenho minha periodização particular também, assim como o Paulo e a Maca falaram, a gente tem as organizações de treino, e hoje eu estava enfatizando as musculaturas menores. Então eu enfatizei mais os deltoides, enfatizei mais os bíceps, enfatizei mais o quadril, né, o glúteo, e assim a gente vai fazendo a nossa organização. E muita gente pergunta aqui com relação à periodização, porque a gente tem quase que indiretamente 2 dias distintos, né? Que seria segunda, terça, quinta e sexta. Os focos maiores do treinamento são os treinamentos de força. Então foi o que a gente falou, a gente tem 3 pilares, né? E dependendo do foco que você quer chegar, você vai evidenciar mais ou menos aqueles. Então na segunda e na terça, na quinta e na sexta, a gente evidencia mais os pilares de força e o funcional. Na quinta, na quarta e no sábado, a gente evidencia mais os treinamentos aeróbicos, exercícios integrados, que vai dar mais dinamismo ao treino. Então, se você vier 3 vezes na semana, segunda, quarta e sexta, você vai fazer um treino completo de corpo inteiro, todos os dias, com ênfase muscular equilibrada. Então, tinha que usar o ênfase, enfim.
Se você vier terça e quinta, você vai treinar seu corpo por inteiro, superior e inferior, bem dividido, bem equilibrado. Então assim, não tem, se eu vier 2 vezes, se eu vier 3 vezes, se eu vier todo dia, pode vir que você vai estar sempre com o treinamento equilibrado, mesmo que você venha em dias que sejam grupamentos musculares iguais. Por exemplo, ela vir na segunda e vir na quinta. Você vai fazer o mesmo grupamento muscular, só que com ênfase ou, dependendo do professor, com objetivos musculares diferentes. Aqui você vai trabalhar, sei lá, os grandes e aqui você vai trabalhar os pequenos, por exemplo. Então, assim, o treinamento ele é bem individualizado com relação a isso, né? E dá super certo, a gente tem excelentes resultados aqui dentro. E uma coisa que o pessoal também, às vezes, acha ou pode achar e pergunta... vocês dão mais ênfase em musculatura superior do que inferior? O treino é mais para homem do que para mulher? Não, o treino aqui é para todo mundo. O mesmo objetivo que um homem pode ter e uma mulher pode ter, no mesmo treino eles vão conseguir atingir da mesma forma, certo? Então, por exemplo, o Alexandre, a Maca, eu, a Maia, a gente tem a priorização própria e quando a gente faz o treino, eu particularmente, e os meninos também, porque eu sempre vejo o treino também, então todo mundo, a gente tem um equilíbrio. Então, um exemplo, se tem peito e perna, você vai fazer exercícios, um exemplo, de 2 exercícios para peito e 2 exercícios para perna. Se são 3 grupamentos de parte superior e 3 de inferior, você vai fazer 6 de cada musculatura, entendeu? Então, sempre a gente tenta sempre manter esse equilíbrio muscular. A quantidade de treino para um indivíduo vai ser a mesma quantidade em volume de treino para outro indivíduo. A gente não tem muito essa questão, ali eu vou treinar mais braço do que perna. É muito individual isso, entendeu? No treino que a gente passa, a gente consegue, se for o caso, a gente consegue individualmente ter essa coparticipação com o aluno e entrar em um consenso que ele possa fazer mais ou menos de algum exercício ou não. Mas, em forma geral, todo mundo treina tudo. Isso também faz parte, por exemplo, de uma divisão de treino, uma proposta de treino que, como a gente falou, temos vários professores e cada um tem a sua forma, né, de trabalhar, de estruturar o treino na proposta daquele dia. E nada impede também de um dos formatos de aula serem feminino e masculino, a gente separar e ir trabalhando as diferenças de acordo com a proposta daquele treino. Isso também é uma estruturação possível, né, que a gente também... Que é individual também, a gente já fez, a gente faz, não tem problema também. O que é importante falar também de adaptações, que a gente sempre pratica nas aulas. É um treino só, como a gente está falando, mas tem as individualidades, né? Por exemplo, a gente consegue trabalhar com um aluno que não consegue fazer um agachamento livre com a barra nas costas, a gente vai adaptar. Um caso de alguma hérnia, de algum, enfim, de alguma... questão particular de cada aluno, a gente também trabalha essas turmas heterogêneas, sem problema nenhum. O aluno consegue se sentir incluído dentro de um treino, ainda que ele tenha algumas limitações físicas. Isso é até bem comum, né, que a gente receba nos treinos, pessoas que precisem de adaptações especiais. E vai treinar na sua intensidade também, sem prejuízo a resultados e há uma intensidade pretendida, né? Que é o que a gente propõe nos nossos treinos. Mais alguma colocação, Paulinho? Pronto, é isso aí o que a gente faz aqui. Se você tiver mais dúvidas, vem, marca a sua aula, vem aqui treinar, você vai entender mais a fundo como é que é o trabalho com o nosso estúdio. Exatamente, é importante falar que, como é campo de treino mesmo, chamar vocês para virem para o nosso campo de treino, para que vocês entendam como é que a gente trabalha, certo? A gente passou aqui o máximo de informações, mas a gente trabalha muito com a prática, de te receber, fazer você ter a experiência de treino e fazer você ter um resultado que você nunca teve antes treinando sozinho. Porque treinar em academias tradicionais não quer dizer que você está cheio de máquina e que você vai ter resultado, né? Se você não tiver uma periodização, uma organização para isso, você não vai obter o máximo rendimento e resultado que você poderia se você estivesse treinando aqui com o acompanhamento, a correção e a atenção individual aqui dos profissionais. A gente está aqui para te treinar, então venha fazer a aula, venha conhecer.
trabalhar, fazer um trabalho completo, satisfatório, e a gente está te esperando.